Boa noite, pessoal. Bom dia ou boa tarde, não importa a hora que vocês estejam assistindo essa aula. A aula de hoje será sobre a introdução do texto do IF. Nós vamos ver a estrutura do texto por partes, né? Então, nós vamos estudar hoje a parte da introdução, a parte introdutória, e consequentemente, nas próximas aulas, nós vamos também desenvolvendo essa parte do restante da estrutura, certo? Mas eu já vou deixar algumas dicas em relação à estrutura geral do texto durante a aula. Eu acredito que vai sanar as dúvidas de vocês. Ao pessoal que está aqui comigo ao vivo, né? Me dê um feedback se está aparecendo aí a tela para vocês. Está aparecendo a tela para vocês? Pra mim, não. Não tá? Para mim também não. Eita, Deus. Então, vamos aqui. Deixa eu tentar atualizar. Deixa eu ver se vai dar certo. Pronto, agora foi? Agora sim. Apareceu. Agora foi, né? Pronto. Obrigada, pessoal. Gente, na aula anterior, eu trouxe para vocês um exemplo geral da estrutura, né, do artigo de opinião, que é o gênero textual que cai aí para vocês. Como eu falei para vocês, né, o artigo de opinião, ele é um texto que ele é publicado geralmente, né, em jornais, em sites, em meios de comunicação de larga escala, né, em meios de comunicação que abrangem aí todas as esferas da sociedade. Por isso, esse texto, ele segue, né, uma linguagem seguindo todas as normas da norma padrão, né, da linguagem culta da nossa língua, certo? E esse tipo de texto, como eu acabei de falar, ele abrange todas as esferas da sociedade. Então, a temática desse texto é baseada em assuntos do cotidiano, mas que são assuntos relevantes para a sociedade, que causam algum impacto social. Só para recapitular o que a gente já viu a respeito das características do artigo de opinião. Outro detalhe importante é essa questão da escolha de palavras, né? Já que ele é um gênero textual que abrange, né, todos os níveis sociais, então entende-se que o vocabulário desse tipo de texto, ele precisa ser um vocabulário mais rebuscado, né? Não é utilizando qualquer palavreado, né? Então vocês vão precisar aí também melhorar essa questão do vocabulário, aprimorar o vocabulário de vocês, procurar também a substituição de alguns termos, rever essa questão, porque isso interfere muito também na qualidade do seu texto. Eu vou passando aqui o slide, à medida que eu for lembrando, eu vou comentando com vocês. Então, vamos lá, gente. Como eu falei, nós vamos ver
o parágrafo de introdução. Eu vou só voltar aqui para desligar a minha câmera enquanto eu explico, porque às vezes eu posso parar para beber água, né? Enfim, como eu falei para vocês, está aqui no início e no final para me despedir de vocês, para vocês verem minha cara. Mas eu volto já. Voltando aqui. Com relação aos critérios de correção da prova, né? Depois eu quero trazer para vocês, mas é aprofundado com relação a esses critérios, né, de correção, que é o que vai gerar uma boa pontuação ou não para vocês. Primeiro, né, nós temos, aqui houve um erro, gente, de digitação, ficou, né, C, A, B, C, D, enfim. Nós temos em primeiro critério a estrutura, ou seja, gente, os corretores eles vão observar se vocês seguiram esse padrão que eu comentei na aula anterior com vocês, de introdução, de um parágrafo de introdução, dois parágrafos de desenvolvimento, o parágrafo de conclusão. Se você colocou os elementos necessários em cada parte do texto, nós vamos ver, né, hoje, quais são, por exemplo, os elementos necessários da introdução, para que você escreva uma introdução bem feita, né, bem estruturada. Então, eles vão observar, por exemplo, se você seguiu essa estrutura, né? Por exemplo, se você não já começou na introdução colocando a proposta interventiva, por exemplo, se você já foi colocando a solução, né, as possíveis medidas a serem tomadas para amenizar o problema lá na introdução, porque esse critério, né, é característico da conclusão. Então, eles vão observar tudo isso, certo? Se vocês conseguiram aí colocar tanto a estrutura, seguir essa ordem, quanto se você colocou os elementos necessários para cada uma dessas partes do texto, certo? Segundo critério é a organização linguístico-textual. Gente, entra aí no que eu estava falando, né? Também do vocabulário, da escrita, se você escreveu as palavras corretamente, se você acentuou corretamente, pontuou corretamente o texto, se vocês utilizaram a crase de forma correta durante o texto, e vários outros critérios com relação a utilização da norma padrão da língua, né? Se vocês seguiram todas as regrinhas. A coesão, né? Se o seu texto ele tem sentido. Se você utilizou ali construções textuais, frases que fizessem sentido entre as partes do texto, por exemplo, né? Se o seu texto ele tem uma fluidez, ele tem uma continuidade, ou se o seu texto ele ficou confuso em algum momento. A coerência também, que também faz parte, né? A coesão e coerência andam ali juntas. Para saber, por exemplo, se você foi coerente nas suas ideias, por exemplo, se você não iniciou o texto defendendo uma ideia e no final você mudou completamente aquela ideia que você apontou lá no início, né, o seu ponto de vista. Então, eles vão observar tudo isso. E a argumentação também, que é uma das partes primordiais do texto de vocês, já que ele é um texto dissertativo argumentativo. Então, a argumentação, gente, ela é praticamente a base, né, do seu texto, certo? Então, é necessário que eles vão observar, na verdade, se vocês selecionaram bem as ideias,
se os argumentos que você utilizou, eles são argumentos plausíveis, né? Se são argumentos fortes, se são bons argumentos, se não é um argumento raso, né? Ou um argumento feito de qualquer jeito, né? De toda forma, apenas solto ali, sem conversar com o restante do texto. Então, é necessário que vocês entendam que o texto, ele é uma construção, certo? E cada parte, ela vai se encaixar, é como um quebra-cabeça. Você precisa encontrar a partezinha correta que se encaixa ali dentro daquele contexto, né? Nesse caso, do texto de vocês. E cada parte, né? Uma vai complementar a outra. Nenhuma parte vai estar isolada da outra. Até aí, tudo bem, gente? A pontuação, né? Pode ir de 0 até 20 pontos, que no final, somando todos os critérios, né? Vocês podem aí somar até 100 pontos. Até aí, tudo bem? Para quem está assistindo aqui ao vivo. Tudo certo. Vamos adiante. Enquanto vocês respondem, eu aproveitei para beber uma aguinha. Bebam água. Hidratem-se. Então, vamos lá, gente. A introdução, como o próprio nome já diz, ela é a parte introdutória de uma redação. Isso eu já falei com vocês também na aula passada, quando eu mostrei a estrutura geral dos artigos de opinião. Mas só para recapitular, né, e ficar até gravado para quem for assistir aí em qualquer momento aí do seu dia. A introdução, ela é a primeira parte do texto de vocês, né? Então, ela tem esse papel de apresentar o tema ao leitor de forma clara e objetiva. Então, a introdução, gente, ela vai literalmente dizer sobre o que você vai falar, certo? Então, ela vai contextualizar sobre o assunto, delimitar o foco da discussão, né? Na aula anterior, eu também trouxe para vocês um exemplo de um tema com relação ao uso do celular. E aí eu falei para vocês que esse é um tema que ele é bastante abrangente, né? Ele pode ir para vários campos. Com relação ao uso do celular e as relações interpessoais, o que ele interfere. Ou o uso do celular na escola, dentro de sala de aula, né? Então, a introdução, ela vai delimitar ali, além de apresentar o tema, ela vai delimitar o assunto, né? Ela vai mostrar para qual vertente daquele assunto você vai argumentar, você vai discutir, certo? Então, para além disso, a introdução, ela também vai indicar o seu posicionamento, né? A sua tese, a famosa tese, que é o seu ponto de vista com relação ao tema proposto, certo? E qual vai ser o ponto de vista que você vai defender ao longo do seu desenvolvimento e também da sua conclusão, certo? Então, a introdução, gente, ela é uma parte primordial do seu texto, porque ela é, digamos que, o esqueleto, né, do seu texto. Ela vai definir, em partes, né, quais os argumentos que você já vai utilizar, qual o seu ponto de vista, certo? Então, ela tem um papel aí primordial para o texto de vocês. É como se ela fosse se a gente fosse imaginar um corpo, né, como se ela fosse ali a cabeça. Ela que vai definir para onde os membros, né, do corpo, eles vão, né, para qual direção eles vão seguir, certo? Então, é importante que vocês tenham em mente que
a introdução, ela é uma das partes mais importantes. Claro que todo o texto, ele é, como eu falei para vocês, um conjunto. Mas se vocês não conseguirem construir uma boa introdução, vocês vão ter muita dificuldade para escrever, né, o restante do seu texto. Fazer os 2 parágrafos de desenvolvimento, a conclusão. Então, é importante, gente, que vocês planejem bem antes de escrever. Às vezes, a gente pode achar que planejar antes de escrever vai tomar muito tempo, mas às vezes essa tomada de tempo pode poupar tempo de vocês mais lá na frente, quando vocês começarem a escrever. Porque é natural que quando você se depare lá com um tema, você se sinta, às vezes, ansioso, né? Ou até mesmo vem aquele branco, o famoso branco na cabeça. Ah, meu Deus, isso é um tema tão bom, mas como é que eu vou começar? Como é que eu vou começar esse texto, né? E aí, às vezes, essa falta de planejamento causa mais ansiedade em vocês, certo? Porque vocês ficam ansiosos já para pôr as ideias no papel e, às vezes, acaba escrevendo além do que o necessário na introdução, acontece muitas vezes, né? Eu já tive alunos que escreveram 10 linhas de introdução. Eu disse, opa, peraí, tenha calma, vamos diminuir aqui, vamos ver o que é que você colocou aqui, que não era necessário para esse momento, né? Então, só para reforçar a vocês a importância de planejar o texto antes de começar a escrever, certo? Então, vamos aqui adiante. Pessoal, eu estou falando muito rápido. Se eu estiver falando muito rápido, vocês podem chamar a atenção aí, certo? Eu acho que eu estou falando em um nível bom, mas se eu estiver muito apressada aí, é só vocês dizerem. Então, gente, a introdução, ela possui, né, alguns elementos importantes que constituem esse parágrafo, certo? A contextualização, a tese ou tema, né, que nesse caso é a opinião de vocês, os tópicos problemáticos, que são os argumentos que vocês vão utilizar, e a resposta à pergunta. Pessoal, dentre esses elementos, apenas um deles vai seguir uma sequência obrigatória, que vai ser ali as suas 2 primeiras linhas da introdução, que é a contextualização, certo? A contextualização, gente, ela nunca vai sair do primeiro lugar, né? Ela tá aí tal qual Juliette no BBB 21. Ela nunca saiu do primeiro lugar. Então, como diria Tiago Leifert, né? Então, a contextualização, ela nunca vai sair aqui do primeiro lugar de vocês, certo? Por quê, gente? Eu preciso escrever sobre o que eu vou falar antes de utilizar os meus argumentos, ou colocar a minha opinião, ou responder a pergunta. É como se vocês, eu sempre gosto de trazer exemplos práticos do dia a dia da vida de vocês, né? Imagine se você chega, tem 2 amigas conversando, uma fofoca lá qualquer, e aí você chega lá no meio da conversa. Você fica perdido, né? Fica só perguntando, o que, mulher? O que foi? O que foi que aconteceu? Com quem foi? Como foi isso? Porque você perdeu ali a contextualização, você perdeu o início da conversa. Você não sabe sobre quem elas estão falando ou sobre o que estão falando, né? Fica só aquela curiosidade. Então, para o nosso leitor, acontece da mesma forma.
quem vai ler um texto precisa saber sobre o que você está falando, certo? Então, por isso que a contextualização, ela nunca vai sair aqui do primeiro lugar, certo? As duas primeiras linhas, 2,5 linhas, né? No máximo, são da sua contextualização. O restante, pessoal, pode, né? A tese, os tópicos, a resposta à pergunta, não segue aí uma sequência obrigatória, certo? Do texto. Eles podem aparecer após a contextualização. Após a contextualização, você pode colocar a sua tese junto ali com os tópicos problemáticos em um único período, certo? Colocar a resposta à pergunta junto com a sua tese. Isso pode ser algo flexível, digamos assim, certo? Então, apenas a contextualização vai seguir no primeiro lugar e o restante vocês podem aí variar, certo? Quando eu mostrar os exemplos de redação, talvez isso clareie mais na mente de vocês, essa questão aí da sequência, né? Pessoal, existe também uma questão, né, que muitos alunos até mesmo perguntam, Joyce, eu sou obrigada a colocar a resposta à pergunta já na introdução. Gente, não é que seja algo obrigatório, né? Mas nós observamos nas redações que tiraram nota máxima que todas elas, o aluno, ele colocou a resposta à pergunta tanto na introdução quanto na conclusão, certo? Então, esse padrão a gente viu que se repetiu nas redações que tiraram nota máxima. Então, eu aconselho que vocês sigam, né, o que está funcionando, o que está dando certo. A gente não vai indicar o que deu errado para vocês, né? Então, nosso conselho é que vocês coloquem a resposta à pergunta lá na introdução e também na conclusão. Passando aqui adiante. Pessoal, como primeiro critério, né? Primeiro elemento, na verdade, que precisa conter na introdução de vocês é a contextualização, né? Lembrando que ela é a primeira parte, ela pode ter aí entre 2 a 3 linhas, vai apresentar o tema de uma maneira mais ampla. Gente, quando nós falamos da introdução, é importante relembrar isso para vocês, que tudo que a gente vai colocar na introdução é de maneira mais vaga, de maneira mais ampla, certo? Por quê? Porque a introdução, como o próprio nome já diz, ela apenas vai introduzir o texto. Então, não é necessário, como o exemplo que eu citei anteriormente para vocês, que vocês já coloquem muitos argumentos, que vocês já utilizem ali a, as propostas interventivas lá na introdução. Eu sei que às vezes isso pode acontecer quando a gente pega um tema muito bom ou um tema que seja muito familiar, isso acaba acontecendo, né? Porque a gente às vezes tem tanta coisa para falar, tanta coisa para dizer, que acaba excedendo um pouco, certo? Mas é importante lembrar para vocês que essa contextualização, os tópicos problemáticos, tudo referente à introdução, ela é feito de uma forma mais ampla, certo? E como é que vocês podem começar a contextualização? Como é que eu posso introduzir o tema proposto? Vocês podem utilizar, gente, um dado histórico, por exemplo, né? A Revolução Industrial, seria ali um período, né,
que marcou a humanidade, né? Não seria bem a troca, mas a transição, né? Da mão de obra humana para as máquinas. Seria aí um dado histórico, por exemplo. Uma referência social, né? Algo que está acontecendo ali na atualidade. Uma citação, se você souber alguma frase de algum filósofo, de algum sociólogo que tenha a ver com o tema, você pode utilizar também algum documento oficial, como, por exemplo, a Constituição Federal de 1988, os direitos humanos também, né? Então, todos esses elementos, todos esses tipos de contextualização vocês podem utilizar, ou até mesmo algo do segmento midiático, né? Como uma série, um documentário, também uma reportagem, uma notícia, ou também, né, algum livro, alguma obra literária. Então, todos esses elementos você pode selecionar aí para utilizar como um meio, né, de contextualização, ok? Aqui, gente, eu trouxe para vocês um exemplo relacionado ao tema da saúde. Eu não coloquei aí nenhum tema específico aí, mas só para a gente ter uma base, né? Olhem só essa contextualização. A série brasileira, Sob Pressão, retrata a rotina do Hospital Macedão, evidenciando como a carência de recursos materiais e a alta demanda de pacientes limitam o atendimento do Sistema Único de Saúde, o SUS, certo? Então, essa contextualização, né, ela utilizou aí uma série que teve aí até uma certa repercussão nacional. Ela ganhou vários prêmios, né? Apesar de não ter sido tão divulgada, essa série ela gerou vários prêmios aí para os artistas nacionais, certo? Alguém já tinha ouvido falar dessa série? Eu não. Ninguém nunca assistiu, ouviu falar. Uma das personagens principais, quem fazia era aquela atriz Marjorie este ano. Não sei se vocês lembram quem é do tempo de vocês, meu Deus, é do meu tempo, que ela era a vilã de Malhação. É uma série muito boa, mas muito forte, né? Ela tem muitos casos que impactam realmente, né? Então, por isso que ela também ela é utilizada, né? Bastante também até nas redações que tenham esse tema relacionado à saúde, né? Então, já fica aí até uma dica para vocês de contextualização relacionada a esse tema da saúde, né? Então, gente, a escolha da contextualização, ela é muito importante, porque a partir dela é que você vai dar início ali ao seu argumento, certo? A sua opinião, a sua argumentação. E a partir dela, você vai decidir se você vai fazer uma analogia, que é essa comparação entre a ficção e a realidade, ou se você vai fazer um contraste, né? Mostrar o que está, por exemplo, na lei, o que é garantido pela Constituição, mas o que acontece ali na realidade, se aqueles direitos fundamentais estão sendo realmente sendo aplicados, né? Se todo mundo é beneficiado realmente por aqueles direitos que estão garantidos pela lei, né? Então, aqui, gente, é só um exemplo de continuação, né?
E aqui tem até o espacinho para colocar o tema da área relacionada à saúde. Nesse caso, ela está fazendo uma analogia, né? Essa realidade fictícia reflete o cenário brasileiro, por exemplo, poderia ser de precarização, onde a falta de investimentos em equipamentos hospitalares, por exemplo, compromete o direito fundamental à saúde. Então, essa seria uma analogia, né? Ela está fazendo essa comparação entre a ficção e a realidade, mostrando as semelhanças, né? Então, a analogia ela vai mostrar as semelhanças e o contraste vai mostrar o que tem de oposto, certo? Até aí tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo? Tudo certo? Dá bem. Então, vamos lá, passando. Em seguida, gente, se vocês forem seguir, né, esse padrãozinho, né, após esse período aí de contextualização, vem a tese, que é a opinião de vocês, né, a opinião do escritor, a opinião do aluno. Essa parte, gente, traz o ponto de vista, né, sobre o tema proposto. E, gente, é interessante que vocês mostrem a gravidade daquele tema, né? Daquele entrave, daquele problema, ou a necessidade de discussões sobre aquele problema, né? Então, é importante que vocês deixem claro que aquele problema ou aquele tema, ele tem uma relevância para a sociedade, certo? Que você mostre o porquê que nós precisamos refletir e escrever, né, e expor e argumentar sobre aquela problemática, certo? A tese, gente, ela pode levar aí entre uma até duas linhas. Se você for fazer, né, em períodos separados o texto de vocês, mas pode acontecer de você colocar a tese junto com seus argumentos, por exemplo. Perfeitamente. Quando eu mostrar os exemplos, eu acredito que vai clarear aí na mente de vocês. Então, só para continuar, né? A falta de investimentos. Opa! A falta de investimentos em equipamentos hospitalares compromete o direito fundamental à saúde. Então, quando ele diz que essa falta de investimentos ela compromete o direito fundamental à saúde, ele já está colocando a opinião dele, certo? Lembrando, gente, que o texto ele é escrito em terceira pessoa do singular. Então, vocês não podem se colocar diretamente no texto. Há um distanciamento aí em relação ao escritor e o texto, né? Então, vocês não poderiam colocar, eu acho que essa falta de investimentos compromete o direito os direitos fundamentais à saúde, né? Então, vocês não podem colocar de forma alguma, eu acho, é sim, como eu já vi, né, alguns alunos colocando, né, por exemplo, portanto, o uso dos celulares é sim prejudicial à saúde, aliás, ao desenvolvimento escolar, por exemplo. Então, vocês não coloquem esse tipo de construção textual, certo? Vocês não se coloquem diretamente dentro do texto, né? Só em dizer que ele já que esse tipo essa falta, né, de investimento compromete o direito fundamental à saúde, você já está expondo a sua opinião de uma forma clara e objetiva, sem se colocar dentro do texto, ok? Em seguida, gente, vem os tópicos problemáticos. Então, após, né, a nossa tese, a sua ou a opinião de vocês, é necessário problematizar esse assunto, né, esse tema proposto.
De que forma? Utilizando, né, os argumentos para embasar a sua opinião. Seja as consequências daquele problema, ou as causas, né, os causadores, para que aquele problema ele continue até os dias atuais. Por exemplo, né, vou dar um tema aqui bem aleatório, um tema relacionado à violência contra a mulher. Se nós formos parar para pensar, existem aí tanto os causadores quanto as consequências, né, da violência contra a mulher. Se nós formos pensar nos causadores, né, que contribuem para que essa violência ela continue aumentando, nós poderíamos citar a ineficácia das leis existentes, né, a falta de leis mais rígidas, o machismo estrutural também, pode ser, né, um dos causadores para que essa problemática ela ainda aconteça. E com relação às consequências, né, da violência contra a mulher, claro, né, o aumento no índice de violência, a insegurança, né, feminina também, a questão dos traumas psicológicos que podem ser desenvolvidos na mulher. Existem também, né, a violência patrimonial também. Então, existem aí tanto os causadores quanto as consequências dessa problemática, né? Lembrando, gente, que vocês podem também alternar. Ah, eu quero utilizar dois causadores, por exemplo, do problema. Ah, eu vou citar que esse problema ele se perpetua até os dias atuais devido à ineficácia das leis, à ineficácia governamental, por exemplo, e o machismo estrutural. Então, eu estou dando dois causadores, né? E eu posso usar também duas consequências. Ah, os problemas psicológicos e o aumento da insegurança feminina, por exemplo, entre as mulheres, né? O medo entre as mulheres. Que mais? Eu posso citar também, gente, alternado, né? Como eu falei, uma causa e uma consequência, certo? E vice-versa. No caso da redação do IF, gente, ela vai utilizar, né, apenas dois tópicos argumentativos, certo? Então, vocês vão citar aí dois argumentos principais sobre os quais vocês vão utilizar depois nos parágrafos de desenvolvimento de vocês, certo? Vocês vão basear o restante do seu texto nesses argumentos, nesses dois argumentos que vocês vão citar aí na introdução, certo? E eles seguem, gente, uma sequência lógica, certo? Uma sequência de ordem. Por exemplo, se eu citei como primeiro argumento a ineficácia das leis, então, obrigatoriamente, o meu parágrafo de desenvolvimento meu primeiro parágrafo de desenvolvimento será sobre a ineficácia das leis. Se o segundo argumento que eu coloquei no meu texto foi o machismo estrutural, então esse vai ser o tema, né? O argumento principal do meu desenvolvimento 2. Então, ele segue essa ordem lógica. Deu para entender isso, gente? Com relação à utilização dos argumentos e a sequência dos parágrafos de desenvolvimento? Pra mim deu. Se alguém não compreendeu, pode perguntar, tá certo? Então, gente, os tópicos, né, esses argumentos que vocês vão utilizar, ele pode conter entre uma ou duas linhas. Claro que, como eu falei, isso pode variar. É normal, gente, que para quem começou a escrever agora,
vocês sintam mais insegurança com relação a misturar, digamos assim, as partes, né? Mas vocês vão vendo que à medida que vocês forem escrevendo, isso já vai acontecer naturalmente na escrita de vocês. Muitas vezes vocês vão colocar os tópicos problemáticos junto com a resposta à pergunta, então é natural que e também com a sua opinião, né, com a tese, então é natural que leve aí um número de linhas a mais, né? Ao todo, gente, eu acho que eu esqueci até de falar isso para vocês, mas ao todo, o ideal é que a introdução ela tenha até 6 linhas, certo? E estourando tudo, 7 linhas, ok? Então, esse é um padrão que é seguido, certo? No máximo aí 7 linhas. E aí, com relação a quantidade de linhas que cada elemento vai ter, você vai adaptando à medida que você for ganhando mais segurança na escrita. Por último, gente, nós temos a resposta à pergunta. O ideal, gente, é que ela apareça ali no final do parágrafo de introdução, certo? Ela pode aparecer antes do finalzinho, né? Antes das duas últimas linhas ou da última linha da introdução? Pode ser que você, como eu acabei de dizer, né, acabe colocando os seus argumentos junto com a resposta à pergunta, junto com a sua opinião. Então, ela pode sim mudar de lugar, né? Ela só apenas não vai aparecer no início do texto, porque, como eu já falei para vocês, as 2 primeiras linhas, ou até 3 linhas, 3 primeiras linhas, são da contextualização, certo? Mas é interessante que a resposta à pergunta, ela esteja ali na introdução de vocês, certo? Como é que eu posso responder a pergunta, gente? Geralmente, os alunos, eles apenas repetem, né? Lá na proposta de redação de vocês, ela já vem com uma pergunta, né? Então, você apenas modifica o sinal de acentuação, tira o sinal de interrogação e coloca um ponto final para fazer a afirmação, certo? Claro que vocês precisam prestar atenção ali na forma como foi construída a proposta de redação, né? Porque às vezes alguma proposta pode vir perguntando, né, dando a entender o sim ou não. E aí você precisa modificar um pouquinho, né? Parafrasear um pouquinho para conseguir responder de uma forma mais eficiente, mais legal, certo? Uma pausazinha aqui só para eu engolir um carocinho de água. Então, gente, o ideal é que a resposta à pergunta ela seja feita, né? A pergunta ela seja respondida no final do parágrafo de introdução e no início do parágrafo de conclusão, certo? Então, ela vai aparecer aí nesses 2 momentos. E existem também alguns alunos que acabam colocando naturalmente a resposta à pergunta também, claro que de formas diferentes, certo, gente? Esqueci até de falar isso para vocês. Mas vocês vão responder na introdução de uma forma e na conclusão vocês vão parafrasear, né? Procurar uma outra maneira de responder a pergunta, certo? Claro que sempre mantendo a coerência, né? Se eu defendi uma ideia no início, eu vou defender ela até o final, do início ao fim. É sempre bom lembrar isso a vocês.
Então, alguns alunos naturalmente acabam colocando também a resposta à pergunta, retomando, né, ao tema proposto, lá no final dos parágrafos de desenvolvimento. Isso também pode acontecer, e é interessante que aconteça também, né, que acabe se retomando sempre ao tema, certo? Sempre tentando aí responder à temática. Deixa eu ver aqui se foi alguma coisa. Alguém levantou a mão? Então, então meio que essa resposta vai ser uma resolução do problema. A resposta à pergunta, ela vai não resolver o problema nesse momento, certo? Ela vai apenas expor o seu ponto de vista em relação a ele, certo? Então, ela vai responder, pronto, por exemplo, às vezes o tema pode vir, sei lá, a violência contra a mulher é preocupante no Brasil? É um assunto preocupante no Brasil? Por exemplo, estou dando uma, claro, né? Algo bem mal elaborado aqui, bem na rapidez para vocês. Então, ela vai perguntar dessa forma: a violência contra a mulher é uma problemática para a sociedade brasileira? Aí vai vir o ponto de interrogação. Então, se você quiser afirmar que ela é, então você vai dizer, por exemplo, portanto, a violência contra a mulher é uma problemática preocupante para a sociedade brasileira, certo? Ela vai responder literalmente o tema proposto. A questão da resolução, ela é uma proposta interventiva, ou seja, o que é que pode ser feito para tentar amenizar aquele problema, certo? Então, por exemplo, o que é que poderia ser feito para amenizar o problema da violência contra a mulher? A elaboração de leis mais rígidas, né? De que forma? Através do. Aí vocês precisam ser mais específicos. Claro que quando a gente vai vendo a conclusão, eu vou ser bem mais enfática nisso, certo, gente? Vou ser bem mais detalhista. Mas aí vocês precisam trazer, né? Qual esfera do governamental é que vai ser responsável por isso? A melhoria das leis, né? Tornar as leis mais rígidas. De que maneira? Através do poder legislativo, que é um dos três poderes que regem o nosso país, responsável pela criação e a modificação das leis, certo? Isso, quando a gente vai vendo mais para frente, eu vou trazer uma aula só sobre isso, mostrando qual a diferença dos três poderes, certo? Mostrar até para vocês alguns parágrafos da nossa Constituição, para quem nunca leu, e eu aconselho que vocês leiam, porque muitos temas, eles podem, né, utilizar a Constituição como um argumento, certo? Então, gente, retomando, eu respondi a sua pergunta de alguma forma, ou deixei ainda alguma dúvida? Não, deu para entender, obrigado. Deu para entender? Eu acho que quando eu mostrar agora o, o, o exemplo, talvez você entenda melhor. Eu acho que a aula ela já está quase acabando. Não sei se aqui tem uma hora específica ou pode levar mais de uma hora. Eu acho que pode levar mais de uma hora aqui. Então, vou só mostrar esse exemplo de redação para a gente concluir a aula de hoje, até para não ficar muita coisa na mente de vocês. E na próxima aula a gente vai retomando, certo? Então, gente, essa redação aqui, ela foi de uma aluna aqui do cursinho que tirou nota máxima, certo? O tema eu esqueci até de colocar aqui, deixei o espaço e acabei esquecendo de colocar aqui para vocês. Mas era um tema relacionado, né? Perguntando, questionando aí se as cotas elas eram
um direito, né, positivo para a sociedade, ou se ela acabava privilegiando determinados grupos sociais, certo? Então, esse daqui, gente, é o título da redação dela, certo? Se eu não me engano, essa redação foi a de 2023, o tema. E aí ela vai dizer, né? Sistema de cotas, reparação histórica e inclusão. No atual sistema educacional brasileiro, metade das vagas em instituições públicas são reservadas para os indivíduos negros, a partir da legislação cotista, segundo o Correio Brasiliense. Então, gente, aqui, né, ela já inicia contextualizando sobre o que ela vai falar, né? Primeiro, ela cita o sistema educacional brasileiro, e em seguida ela traz uma informação. Ó. Metade das vagas em instituições públicas são reservadas para os indivíduos negros a partir da legislação cotista, segundo o Correio Brasiliense. Gente, esse detalhe é muito importante. Que vocês sempre coloquem de onde vocês retiraram aquelas informações. Se você retirou alguma informação do texto de apoio ou algum dado de alguma pesquisa que foi publicado, é importante e imprescindível que vocês coloquem de onde surgiu aquela informação, para deixar claro ao corretor que vocês não inventaram aquela informação, que aquilo não surgiu da mente mirabolante de vocês, ou de alguma entidade, né, porventura tenha se encostado em vocês e vocês tenham colocado ali aquela informação, certo? Então, provavelmente, essa aluna, ela retirou essa informação dos textos de apoio, e é algo que o IF, a redação do IF, ela permite que vocês façam, diferente da do Enem, por exemplo, certo? Na redação do IF, eles permitem que vocês retirem informações do texto, mas, claro, lembrando sempre que não é apenas copiar e colar, certo? Vocês precisam parafrasear, utilizar aquelas informações de uma forma diferente, né? Não colocar tal qual está lá no texto, você apenas transcrever para o seu texto final, certo? Tal lei é demasiadamente positiva para a nossa sociedade. Então, ela aqui já está dando a opinião dela. Ela está falando que as cotas, né, elas são demasiadamente positivas, ou seja, bastante, muito positivas. Lembrando, né, novamente, da questão da linguagem mais rebuscada, né? Ao invés de dizer tal lei é muito positiva, porque, gente, o muito é uma palavra do nosso cotidiano, né? O muito, ou bastante. São palavras que nós utilizamos no nosso cotidiano. Então, o corretor, ele também quer ver essa questão do seu vocabulário, se você possui um vocabulário ali amplo, né? Se você não utiliza apenas aquelas palavras mais, digamos que mais fáceis ou mais rápidas, certo? Claro, gente, não é apenas utilizar uma linguagem mais difícil e rebuscada com um sentido oposto, né? Porque muitas pessoas acabam utilizando palavras bem pedantes, né? Bem rebuscadas, mas que acabam sendo colocadas ali de uma forma incorreta dentro do texto. Se for para utilizar de uma forma incorreta, o ideal é até que você não use, né? Mas que o ideal é que vocês ampliem o vocabulário de vocês, certo? Leiam, procurem ler bastante outras redações, até mesmo as que não seguem o padrão do IF, mas que vocês possam aprender
novas palavras, novos vocabulários, né? Novos termos, para que vocês acabem inserindo ali dentro do texto de vocês. Então, ela vai dizer, né, novamente, tal lei é demasiadamente positiva para a nossa sociedade. Então, ela está expondo a opinião dela, né, que ela acha, né, que essa lei de cotas, ela traz bastante benefícios, né, para a sociedade. E aqui, gente, ela vai trazer os argumentos dela em seguida, seja por ser um instrumento de reparação histórica, seja por promover a inclusão e diversidade étnica em ambientes de ensino. Então, aqui nós temos, né, o argumento 1 dela, que ela é um instrumento de reparação histórica, e o argumento 2, que é porque as cotas promovem a inclusão e a diversidade étnica em ambientes de ensino, ou seja, a diversidade de várias culturas diferentes, de vários povos diferentes, certo? E por último, gente, ela vai responder a pergunta. Aqui nós temos uma conjunção conclusiva, né? Um termo utilizado aí para concluir um parágrafo, né? E chegar aí a uma conclusão. Logo, essa regra não torna desigual a escolha de acadêmicos e não é um privilégio para afrodescendentes. Então, aqui tenho só a visualização do tema para vocês, certo? Para vocês estudarem aí com calma em casa. Como eu falei, gente, já são 8h02, eu vou terminar por aqui a aula de hoje, certo? Espero que vocês tenham aprendido, tenham retirado as dúvidas de vocês. Qualquer coisa eu estou disponível lá no grupo, né? E nos outros grupos aí do Redigindo. Vocês podem falar comigo, que eu garanto que assim que eu tiver a oportunidade, eu respondo cada um de vocês, certo? Deixa eu só ligar aqui a câmera para a apresentação. Acabei esquecendo até de ligar a câmera aqui para vocês. Mas é isso, gente. Tenham uma boa noite, bons estudos. Revejam essa aula, né? Assim que possível, o conteúdo. Também, à medida que eu for produzindo mais material, eu vou lançar o link desses materiais lá no grupo, para que vocês consigam baixar de alguma forma, consigam acompanhar, certo? Então é isso. Boa noite a todos. Até a semana que vem, se Deus quiser. E até a próxima.